Tranquilo. Você falou do professor Bernardo, né? Ele, né, coordena um projeto de acupuntura, né, e de medicina tradicional chinesa, que é o GAIPA. Ele é o professor da Universidade Federal do Ceará. E a gente já convidou ele para participar, né? Ele já aceitou. A gente só está fechando a data direitinho. E uma das coisas que ele quer trazer é essa discussão, né? Da pesquisa no campo da acupuntura, né? Alguns desafios da pesquisa clínica. Acho que vai ser uma discussão bem interessante, né? E é o objeto da gente aqui no Pix na Pauta fazer essa discussão e trazer esse debate, né? Inclusive, em alguns momentos, né? Aqui a gente está muito nessa conversa, né? Duas pessoas, né? É o formato das lives que a gente vai manter, mas a gente quer trazer outros tipos de programas também, né? De debates, então, que vai ter três, quatro pessoas, né? Cinco, né? Meio que como um espaço de roda, né? E para a gente fazer reflexões, né, conjuntas mesmo, né? Sobre pesquisa, sobre ensino, sobre formação, troca de experiência, né? Eu acho que cada projeto ele tem a sua característica, né? É, o seu papel, né? Como você falou, às vezes num projeto num projeto, numa disciplina, né, de introdução, né? Você não vai conseguir aprofundar em todas as questões, né? As FICs são muito complexas, né? Inclusive com a Marilene, né, que é aí da Universidade Federal Fluminense também, eu estou assistindo a disciplina do mestrado, né? Que eles estão fazendo, tem uma disciplina de racionalidades médicas, né? Práticas integrativas e vitalismo. E muito interessante, assim, um embasamento da história da ciência, né? Do vitalismo, né? Então, da onde surgiu, né? Do entendimento do conceito de doença, né? Que está, né? Dentro desse processo histórico. Então, o pessoal que está fazendo mestrado tá fazendo uma discussão bem interessante. Então, tem lugares para você aprofundar também, né? E às vezes o projeto de extensão, quando ele está mais longo, às vezes tem alunos mais antigos, né? Eles também dão suporte para poder fazer algumas atividades. Quando o projeto está muito novo, acaba que fica muito, né, do professor fazer todas as atividades, né? Então, é um processo evolutivo, né? Mas agora que tá, né? Eu não sei se a universidade, né, já voltou às atividades presenciais, né? Como é que tá o projeto de extensão agora? O que vocês estão pensando, assim, né? Vai ter reunião presencial ou ainda não começou? E conta um pouquinho como é que tá agora. Sim, sim. As atividades da universidade vão retornar semana que vem, né? Vão retornar as aulas presenciais. A princípio, a gente deve manter as reuniões online, né? Então, os alunos que estão atualmente no projeto, eles já vêm participando desde o ano passado e eles já têm esse conhecimento, né, em relação às PICs, já vivenciaram um pouquinho as práticas, né? Os primeiros alunos do projeto, eles não, a maioria não tinha nenhum contato, né? Até retomando um pouquinho, né, acho que é algo interessante para falar, nessa primeira fase do projeto, lá em 2019, Ah, os alunos eles sempre escolhiam os artigos, né? E aí eu percebi que eles sempre escolhiam o mesmo modelo de estudo, assim, relato de caso. E aí eu fiquei pensando, acho que está muito semelhante, assim, né? O tipo, né? O desenho de estudo. E aí eu até sugeri outra proposta a eles, né? Que cada vez que cada aluno, na verdade, fica responsável por uma prática, né? Isso eu não cheguei a comentar, né? Mas acho que é algo que ajuda, né? Um pouco também, porque aí eles vão criando conhecimento naquela prática. E aí o que eu sugeria para eles é que em cada semana eles buscassem um desenho de estudo diferente, assim, um estudo clínico, né? É um estudo que foi desenvolvido, por exemplo, em alguma universidade aqui no Rio de Janeiro, né, na Universidade Federal Fluminense, um estudo in vitro, um estudo em vivo, né? Não era para todas as práticas que eles achavam todos os tipos de estudo. Mas era bem interessante, assim, porque aí eles buscavam realmente, né? Eles falavam, professora, eu não estou encontrando, eu não consigo achar. Aí a gente colocava um relato de caso, né? Um estudo clínico, porque para algumas práticas a gente encontra estudos mais nesse sentido, né? Então foi bem uhum. interessante, assim, o primeiro ano do projeto, né? E como a gente teve um número grande de publicações,
Inclusive, recentemente, isso tudo foi reunido no e-book, né, que a gente divulga lá, tem um formuláriozinho, né, no projeto de extensão para quem quiser solicitar, que aí tudo que está no blog, né, que entrou, na verdade, em 2019, ele está organizado num formato de PDF, né, então é fácil para a pessoa localizar, né, se ela quiser dar uma olhada, né. E aí, em 2020, foi o ano que iniciou a pandemia, né, então foi um ano também que a gente caminhou bem devagar no projeto, né? Muitas coisas tiveram que ser adaptadas, né? Inclusive, a gente forneceu um suporte também para os alunos de graduação, né, com as próprias práticas integrativas, e foi realizando a divulgação das evidências. E aí, duas alunas que fizeram a disciplina, né, a Bianca e a Gabriela, elas já tinham feito a disciplina de PIX, aí tiveram interesse em entrar no projeto, e elas, na verdade, elas me ajudaram a reestruturar, e hoje elas que organizam o projeto para mim, assim, em relação ao cronograma, né, os posts, né, os modelos lá da postagem, né? Então, hoje só a Bianca, né, que continua no projeto, né, delas duas, mas elas estão dando esse suporte na organização, né, que é bem importante também, né, para a gente organizar. Então, hoje o projeto ele funciona com as divulgações, né, das evidências, e aí os alunos novos trouxeram algumas sugestões, né? Então, atualmente a gente coloca um artigo que é preparado pelo grupo, né, do projeto, a proposta é que ele entre às segundas-feiras, né? Nem sempre eu consigo fazer a revisão a tempo, né, para incluir, mas a proposta é que entre às segundas, e aí elas sugeriram um outro formato também, para conversar um pouco mais com o público leigo, né? Então, às quartas-feiras, a proposta é trazer alguma curiosidade sobre as PICs, né? Então, não é essa curiosidade, ela nem entra no blog, né? É algo para aproximar mais com o público, né? E aí, na sexta-feira, a gente tem incluído os materiais que estão sendo preparados pelos alunos da disciplina, né? Que eu comentei que é uma das atividades que eles realizam, né? Então, hoje a gente está com um número até menor de alunos de graduação no grupo, né? Divulgando um número menor de práticas, né? Mas a ideia a gente percebeu, já é o 2019, já estamos no quarto ano do projeto, né? E tem vários desafios que a gente encontra, né? Então, atualmente, eu ingressei recentemente em programas de pós-graduação, né? Imagino que os alunos de pós-graduação eles podem contribuir muito também nessa parte de revisar os artigos, né? De dar esse suporte também, de organizar os projetos, né? Que hoje essa tarefa ela fica exclusivamente comigo, né? Para revisar, né? Incluir os textos no blog, só que a gente encontra vários desafios, né? Então, eu percebi que no começo, quando a gente tinha um fluxo intenso de divulgação, né, a gente tinha uma movimentação maior na página. Em 2020, com a pandemia, reduziu um pouco, né? Porque a gente também acabou reduzindo o fluxo de posts, né? Enfim, a gente chegou a fazer algumas oficinas também, oficinas até em parceria com o evento do Setembro Amarelo, que acontece lá na universidade, né? E em 2021 a gente conseguiu retomar, e agora em 2022 também, né? Só que eu percebo que agora a gente tem um outro desafio, né? Tem vários projetos hoje de universidades que estão fazendo esse trabalho, né? De tradução do conhecimento, de divulgação científica. Eu acho que hoje o nosso desafio maior é alcançar o público leigo mesmo, que não é da área de saúde, né? Os usuários de serviços de saúde. Porque eu percebo que na nossa página, por exemplo, a gente tem um público grande, assim, de terapeutas, né? Que muitos estão relacionados às PICs, de profissionais de saúde, de estudantes da área de saúde. E eu fico me questionando como que a gente faz para chegar efetivamente no usuário, né? A pessoa que vai utilizar os serviços lá no SUS, né? Então, assim, eu ainda não descobri estratégias assim muito eficientes, né? Mas hoje tem vários recursos, né, dentro das redes sociais. Mas a ideia é alcançar também esse público, né? Não que não seja importante alcançar os profissionais de saúde, né, os estudantes, porque é importante também sensibilizar esses profissionais, né? Mas isso chegando aos usuários do SUS, né, a toda a comunidade, né, a toda a população, isso é muito importante para que eles também busquem, né, esses serviços nas unidades de saúde, né, para que se interessem, né, para que vejam que realmente
tem estudos, né, tem pesquisas na área que as PICs elas são fundamentadas, né, cientificamente, são embasadas. Então, eu acho que isso é um outro desafio, né? Assim, eu converso com os alunos do projeto, né? A gente tem algumas ideias, nem tudo consegue colocar em prática, né? Hoje a rede parece que está sendo mais usada, assim, o Instagram, né? Hoje tem aquelas Uhum. ferramentas de rios, né, etc. A gente ainda não conseguiu incluir isso no projeto, mas, assim, a gente tem que, além da divulgação, né? Você tem que estar sempre atento também a como a dinâmica Formato, dessas né? redes, Sim, sim. os formatos, e assim, talvez a gente dentro da universidade não consiga se atualizar ou ter todas essas ações de uma forma tão rápida, né, Uhum. para colocar ali em prática. Então, eu percebo que esse é mais um dos desafios que a gente tem, né, pensar em formatos para ampliar, né, a divulgação, para realmente alcançar mais pessoas, né, que tenham Uhum. interesse na área, e mesmo aqueles que não têm muito interesse, para que eles comecem a despertar curiosidade, né, esse é um modelo de cuidado em saúde, eu posso buscar, né, a gente não tem só um modelo único, né, Claro. existem outras possibilidades que a gente pode buscar no SUS. Então, eu percebo que esse é um desafio bem importante, né? Acho que todo mundo que trabalha com ciência, né, com divulgação científica, talvez tenha a mesma sensação, assim, já conversei com não sei se todo mundo, né, mas já conversei com alguns professores que têm também essa sensação, assim. Mas a gente observa que pessoas da área acadêmica, elas conseguem colocar em prática, né, esses recursos aí das redes sociais e deslancham, né, as redes delas, né, Uhum. mas a gente ainda não sabe muito bem como organizar essas estratégias. E até um ponto que eu conversei com o Daniel um pouquinho antes, né, da gente entrar na live, seria talvez interessante ter um ponto, né, que unificasse, mesmo que a gente tenha projetos separados, né, que cada universidade ela precisa ter o seu cadastro, né, de projeto direitinho, para que a gente tivesse um ponto que unificasse, né, todas essas ações, né? A gente tem várias redes também, rede Pix, né, o Cabsim, né, o Daniel também vem trabalhando aqui no Pix na pauta, né, também trazendo várias informações de Pix, mas talvez acabasse fortalecendo, né, se a gente conseguisse unir, né, Uhum. integrar, não sei. É uma ideia, né? Sim, Não sei. você já tem a proposta para um debate nosso aqui, né? Eu também conversei com a professora Magda, que é a professora da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Eles estão com um projeto também de divulgação, tem um, né? Além das vivências com os alunos, tem nessa divulgação nas redes sociais, que eu acho que é um grande desafio hoje que a gente tem, né? Como chegar nas pessoas, como trazer informação de qualidade porque também tem, né, nas redes sociais muita informação equivocada sobre, né, práticas terapêuticas, né, sobre Pix, então, né, um uso inadequado, uma abordagem, né, não adequada também, né, com as práticas integrativas, e a gente tem alguns espaços, né, de divulgação coerente, correto, né, é muito importante, né? Mas a gente já tem aqui, ó, três projetos, né, para gente, minimamente, né, para a gente sentar e conversar, né, fazer um debate, né. Uma coisa que a gente pode fazer também é convidar outros projetos que não são na área de Pix, né, mas que têm essa experiência no campo da comunicação e fazer um debate, né, de experiências pode ser uma coisa bem legal, né. Então a gente vê se o formato é de a gente fazer entre a gente, né, ou fazer esse debate aberto também e colocar, né, como um programa assim para outros programas universitários também, né, colherem essas observações, esses desafios, essas estratégias, né, para poder socializar com eles também. Mas é isso, eu acho que é um desafio, mas e não só projetos universitários, por exemplo. Quem tem feito um trabalho bem legal também é o projeto de Pix, né, lá de Recife, né? Eles têm bastante coisa das redes sociais, eles têm trabalhado, né, por causa da pandemia, começaram a fazer algumas orientações e aulas online para alguns tipos de prática que é possível, né? Outras, né, é mais complicado de você fazer uma atividade online. É,
mas para o público em geral tem tido um resultado bem interessante, assim, né? Então, acho que o objetivo é promover esses diálogos e como é que a gente, né, divulga essas informações de qualidade.